nós estudamos sobre as formas que Deus ele fala com o homem. Nós abordamos 8 formas de Deus comunicar com o homem. E hoje nós vamos falar de uma muito específica, que nós já comentamos a semana passada, nós vamos falar hoje, que é quando Deus fala com o nosso espírito. O texto base, para nós está em Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Então quero convidar você já abrir aí a tua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Nós vamos ter a declaração de que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então nós vamos aprofundar um pouquinho nessa forma de comunicação de Deus com o ser humano, de Deus com os seus filhos, de Deus conosco, através do nosso espírito, ou através do Espírito Santo falando com o nosso espírito. Então acontece essa testificação, esse testemunhar aqui, numa comunicação de Deus conosco. Amém? Então nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema hoje. Nós vimos na semana passada que Deus fala através dos profetas, através de profecia, usando os profetas. Deus fala através de sonho, Deus fala através de visão. Então tem muitas formas de Deus falar. Os anjos se manifestam falando também mensagem da parte de Deus, mas nós vamos focar nessa aqui, porque esse é o tipo de comunicação mais comum de Deus com os cristãos. Amém? O tipo mais comum de comunicação, como é que Deus fala? Da forma mais comum, é com o nosso espírito, é o Espírito Santo testificando, testemunhando, nos dando certeza no Espírito a respeito das coisas de Deus. Esse texto específico vai declarar uma confirmação com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então Romanos capítulo número 8, versículo de número 16. Então nós vamos aprofundar um pouquinho aí, porque aqui também está uma chave muito importante. Porque se nós observarmos que o Espírito testifica com o nosso espírito, e aí depois nós vamos ver de que Deus ele usa os profetas, a comunicação de Deus com o profeta é no Espírito, e o profeta tem que ter essa confirmação do Espírito para depois entregar uma profecia da parte de Deus. Então a comunicação de Deus com o nosso espírito, através do Espírito Santo, ela é essencial para a vida cristã. Ela é essencial para uma identidade cristã. Sem essa comunicação não há uma convicção, não há uma certeza. Então nós precisamos de entender essa comunicação aqui. Amém? Então vamos lá, Romanos 8, versículo número 16. Quem encontrou, por favor, pode ler. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. O próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, o homem interior, que somos o quê? Filhos de Deus. Então nós precisamos de separar aqui essas 3 coisas aqui. Nós precisamos separar o homem interior e o Espírito Santo. 3 coisas ficou pesado, mas essas 3 identificações que estão aqui. Então está identificado a pessoa do Espírito Santo, a pessoa interior e o ser exterior, ou seja, eu por completo que vou receber essa confirmação. Então eu tenho que ter dentro do meu espírito, o homem interior, uma confirmação dada pelo Espírito Santo que somos filhos de Deus. É a primeira coisa da identidade cristã. Quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Então quando nós nascemos de novo, aquele nascer agora é o nascer no Espírito, o nascer do homem espiritual, que recebe a confirmação agora, uma testificação, uma comunicação do Espírito Santo, e é através dessa confirmação, testemunhar, testificar, que nós temos convicção de quem somos em Cristo Jesus e como nós caminhamos. Amém? Então é muito importante nós entendermos essa forma de comunicação. Não é só, nós já vimos na semana passada, Deus pode falar em sonhos, por visões, através do profeta, mas Deus tem essa comunicação particular aqui, e essa comunicação é muito importante. Amém? Então nós precisamos observar ela, discernir, entender bem isso aqui, compreender, aprofundar, e isso tem que ficar muito claro para nós. Essa confirmação do Espírito Santo, ela tem que existir, obrigatoriamente ela precisa existir, ela existe. Então nós precisamos então de ter essa conversa, essa confirmação. Nós precisamos de ter esse diálogo, de dar continuidade a essa testificação do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos, baseado nesse texto hoje, nós vamos aprofundar aqui mais um pouquinho. Já falamos dessa forma mais usada de o Espírito Santo falar conosco, mas às vezes nós temos muita dificuldade para poder entender. Eu posso confessar para você, ou pelo menos dizer que eu acredito que a forma mais
difícil de nós termos convicção de que é o próprio Deus falando, porque é uma ação da parte de Deus. Nós vamos precisar de ser muito intenso nela, intenso como? De intimidade com Deus, para que nós consigamos ir confirmando isso e irmos caminhando nessa direção. Por que eu digo isso? Quando Deus fala em sonho, nós até podemos ter a dúvida se é de Deus ou não é, mas basta nós compartilharmos esse sonho com alguém espiritual que vai nos ajudar, que vai nos trazer o discernimento, e as coisas já vão esclarecendo muito bem se é da parte de Deus ou não. Um exemplo: Deus não vai comunicar com os filhos dele em sonho a respeito de algo que não faz parte dos princípios de Deus na palavra. Então, se Deus não comunica dessa maneira, logo um sonho com uma comunicação que não faz parte do modo de Deus, da moral, eu falo dos princípios morais de Deus, não pode ser um sonho vindo da parte de Deus. Então, logo, existem sonhos também que não são de Deus, existem sonhos que são da própria mente, né? Em algo inexplicável, difícil de explicar, melhor dizendo, mas que acontece também. Então nem todo sonho é de Deus, mas é uma forma que Deus fala conosco. Então basta uma análise mais profunda do sonho, uma conversa, oração com o Senhor, o Espírito Santo já vai dando diretrizes se o sonho é de Deus ou não. Profecia, amém, também é muito básico, nós olharmos para a profecia e analisarmos ela para a palavra de Deus. Se ela estiver em conformidade com a palavra de Deus, nós então vamos entendendo já princípios que sim, pode ser uma profecia vindo de Deus, e depois nós vamos aprofundando. Mas agora essa que vem do interior, só nós é que ouvimos, e só nós é que vamos conseguir então termos ali a direção. Peraí, é de Deus ou não é de Deus? Por isso é difícil. E por que ela é difícil? Porque dentro também do nosso ser, a nossa alma, dentro do nosso corpo, a nossa alma. Nós vamos dizer na palavra de Deus que o corpo do ser humano, ele é formado por alma, espírito e corpo, né? É o corpo que tem uma alma, que tem um espírito. Melhor dizendo, é um espírito, porque nós somos em primeiro lugar seres espirituais, é um espírito que tem uma alma, que tem um corpo. Então nós vamos ver dentro desse princípio aqui, por que é difícil termos esse discernimento, o corpo discernir, nós aplicarmos aquilo que está vindo de dentro, saber se é do espírito, do nosso espírito, ou se é da nossa alma, das nossas emoções. Então essa junção da alma e o espírito dentro do nosso corpo faz muitas vezes confusão, e a gente tem dificuldade de entender, amém? Então nós vamos aprofundar um pouquinho aqui. Alma é uma coisa e espírito é outra. Abra para mim, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, para nós darmos uma explanada sobre isso aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O primeiro que encontrar pode ler, por favor. O mesmo Deus e Pai os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é um conselho poderoso que o apóstolo Paulo está dando, né, aos irmãos em Tessalonicenses, aos irmãos Tessalonicenses, mas nós não vamos focar no conteúdo, nós vamos extrair daqui o que nós estamos falando. E o que tem nesse texto? Nós temos um conselho para que o Senhor conserve o que? Corpo, alma e espírito. Não é isso que nós lemos aí? O irmão do evangelista de Oceano pode pedir, por favor, essa parte bem clara. O mesmo Deus e Pai os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Então nós vimos dentro desse texto claramente que existe tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Então quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, às vezes nós encontramos o apóstolo Paulo, ele nos declarou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele declarou só como o homem interior, ele não deu muita ênfase em divisão, ele falou sobre o homem interior. Então, dentro do nosso corpo há manifestações. Quais são as manifestações? Aquelas vontades, aqueles desejos, aquelas coisas que vêm que a gente às vezes não coloca em prática, a gente tem a opção de colocar ou não colocar em prática, temos a opção de obedecer ou não obedecer, e aí muitas vezes é aquela guerra, né? Nossa, eu estou com algo queimando no meu coração, e enquanto a gente não faz, não toma uma decisão, aquilo fica ali fermentando, né, dentro do nosso corpo, é algo que não tem nem como
explicar, é algo difícil de se explicar, mas é uma guerra literalmente que acontece. E essa guerra literalmente, ela pode ser tanto da alma, das emoções, quanto ela pode ser do espírito, incomodado para cumprir uma vontade de Deus, que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a confusão ela está por quê? Porque é inteiramente ligado. Nós não conseguimos desligar, falar, não, eu não quero mais ter a alma, agora eu só quero ter espírito. Não, nós temos, e é conectado, e vem tudo de dentro, vem tudo na nossa mente, vem tudo falando conosco. Então, são aquelas vozes que a gente fica ouvindo. Então, discernir qual é a comunicação do Espírito, para entender, olha, Deus falou com o meu Espírito, Deus trouxe uma mensagem para o meu Espírito, e agora o meu Espírito precisa comunicar com o meu corpo, ou seja, eu preciso entrar em uma visão direcionada pelo Espírito Santo, mas essa visão ela foi ministrada no meu Espírito dentro de mim. Então dentro de mim eu preciso então com uma convicção tomar decisão, mas pode também vir de dentro de mim uma emoção, um sentimento emocional, da alma, de sentimentos que eu tenho e não necessariamente do Espírito, e aí fica confuso. E como que nós vamos resolver então essa situação aqui de confusão? Nós vamos para um outro texto muito importante, e ele vai ser muito eficaz para nos dar a direção, amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, quem encontrar, pode ler por favor, de uma forma bem clara e bem audível para nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Todos conseguiram acompanhar o texto? Amém? 4 e 12, Hebreus 4 e 12. Amém. O que esse texto em si, o escritor aos Hebreus, ele está declarando aqui? Sobre o poder de quê? O poder da palavra. O que ele está dando ênfase aqui então? Ele vai ministrar o poder da palavra, porque a palavra é poderosa, é como se fosse o quê? Uma espada de dois gumes. Ele está falando de especialidades da palavra de Deus, e aí ele vai trazendo mais algumas confirmações, até o ponto que ele chega a falar, ela é apta para dividir, para penetrar, né? Bem profundo mesmo, e cortar e fazer a divisão entre alma e espírito. Não é isso que nós lemos na palavra? Sim. De uma forma bem clara. Então, ele está falando de quê? Do poder da palavra de Deus. E aí ele está falando que é como se fosse uma espada de dois gumes. E aí ele vai usar um exemplo de algo difícil de dividir, senão não faria sentido estar aqui. Ele está usando algo aqui, não é para mostrar, para nos ensinar de que é preciso, não, o texto não está falando sobre isso, nós extraímos daqui esse entendimento, mas o texto está falando do poder da palavra de Deus, e ele vai usar uma referência. Para que ele usaria? Tipo, a palavra de Deus, ela divide. Se fosse uma coisa fácil, ele não usaria esse termo, então é algo muito difícil de dividir. Então por isso, o poder da palavra de Deus, e aqui nós temos então uma extração de como é difícil nós diferenciarmos ou discernirmos, né, o que vem do Espírito e o que vem da alma. Não estou falando do Espírito de Deus não, porque a voz do Espírito Santo ela é inconfundível. Eu estou falando do nosso próprio Espírito. Amém? Está ficando claro? Então o Espírito Santo confirma com o nosso Espírito, e depois nós precisamos tomar decisões, porque o nosso Espírito, irmãos, ele faz como? Ele faz através do nosso corpo, os nossos membros. Como que a gente peca? A gente peca com os membros. A gente peca com os membros, dando lugar ao quê? Dando lugar à concupiscência da carne. Então ela vai gerando pecado em nós, mas nós pecamos com os membros. Tanto que o apóstolo Paulo fala, vocês são templo do Espírito Santo. E depois o apóstolo Paulo também vai falar que não usem os vossos membros na prática do pecado. Então quando nós entendemos isso, o que na verdade como que nós adoramos o Senhor? Nós adoramos o Senhor com consciência. Nós fazemos culto, nós pregamos, nós evangelizamos com consciência. Mas essa consciência não é só o nosso espírito, não. O nosso espírito ele está fluindo através do nosso corpo. Ele está na torre de comando do nosso corpo. E nós então estamos dando lugar ao Espírito falando. Então é dessa comunicação que nós precisamos fluir. É dessa comunicação que nós precisamos extrair algo para fazer a vontade de Deus. Quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito está bem descrito. Bondade, fidelidade, mansidão e por aí vai. Tudo aquilo que faz parte dos princípios de Deus são frutos do Espírito. E como
acontecem? Eles acontecem com o nosso corpo praticando isso. Mas como que o nosso corpo pratica isso? É quando nós decidimos dar lugar à voz do Espírito, do nosso ser espiritual, o interior, quando nós decidimos dar esse lugar. E quando nós vamos ter força para dar esse lugar? Quando a palavra de Deus ela for penetrando no nosso coração, nós estivermos então tomando decisões baseadas no Espírito e não nas nossas emoções, não na nossa alma. Amém? Então quando nós começamos a compreender isso, entendendo que é uma conexão muito próxima, quando há uma comunicação com o nosso corpo, nós precisamos colocar em prática, há uma comunicação muito próxima do nosso espírito e também da nossa alma. Mas agora nós temos nessa revelação desse texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o que? Uma ferramenta que vai fazer o que? Vai fazer uma divisão, que não vai deixar agora tão confuso mais, não vai deixar agora tudo tão preocupado, não. E qual é essa ferramenta? Qual é o poder dela? O poder dela é o poder da palavra de Deus, de nos fazer entendedores daquilo que é a vontade de Deus. Então quando nós vamos pesar na balança esse sentimento, vamos lá, esse sentimento que eu estou sentindo, ele vem da minha alma ou vem do meu espírito? Se eu levar tudo para a luz da Bíblia, eu vou conseguir discernir. Não é isso que a palavra de Deus nos deixa entender? Se eu levar tudo para a luz da Bíblia, não vai ter mais essa união, vai ter uma separação. Então quando vem do Espírito de Deus para o nosso espírito, nós trazendo para a luz da palavra de Deus, nós vamos conseguir entender dentro da palavra de Deus se aquilo vem realmente de uma comunicação dos céus para nós ou não vem, se é da alma ou se é verdadeiramente do espírito, porque somente o homem espiritual pode entender as coisas que vêm de Deus. O homem carnal, ele não tem esse poder de discernimento, ele não pode. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, ele vai nos dar essa direção. O homem carnal, ele não consegue compreender as coisas que vêm de Deus. Agora o homem espiritual, ele consegue compreender. Por quê? Porque ele foi gerado no Espírito. Amém? Então quando nós olhamos para esse texto aqui, nós temos uma direção clara. E qual é a direção? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a constante comunhão, exercício com leitura da palavra de Deus, buscando a vontade de Deus, trazendo tudo para a luz da Bíblia, nós vamos então discernindo e separando, porque não pode haver confusão, porque não pode haver uma conexão que nos atrapalhe. E por que muitas vezes nós erramos? Porque nós não conseguimos ouvir a voz que vem de Deus, a voz do Espírito Santo. Nós não conseguimos discernir o que o Espírito Santo confirmou conosco. Então, por que todas as vezes que nós oramos, o Senhor nos responde? Então, você acha que alguém pediria a direção de Deus e Deus não daria? Claro que daria. É o princípio da palavra de Deus. Então, se nós buscamos um direcionamento de Deus e nós não temos esse direcionamento, não é por irresponsabilidade de Deus, é por falta de discernimento, por falta de posicionamento claro em discernir o que Deus está nos falando, o que Deus está nos mostrando. Uma coisa muito séria, nós estávamos até comentando sobre isso nessa semana. Se nós oramos e não temos uma resposta de Deus a nível de uma decisão, permanece o que Deus falou anteriormente. Porque se Deus não mudou o que Ele falou, nós não devemos mudar o caminho que nós estamos. Então eu vou tomar uma decisão muito séria na minha vida, eu vou buscar a direção em Deus, mas Deus não libera uma direção a respeito dessa decisão. O que está valendo? Está valendo o que Deus falou anteriormente. Um tempo desses atrás, eu e minha esposa em oração a respeito, Senhor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí o Senhor, de uma forma muito clara, tipo assim, mas como assim? O que vamos fazer? Como assim, né? Continua aquilo que eu já tinha ordenado a fazer. Então não houve uma segunda ordem, permanece a ordem anterior. Então, Deus não fala comigo, então presta atenção, o que Deus falou da última vez? Qual foi a instrução de Deus antes? Então, se não tem uma nova direção de Deus, permanece a direção que Deus já deu. Amém? Então, é nessa base de caminhar que nós devemos prosseguir com o Senhor. Então, o Espírito vai testificando no nosso Espírito, e nós precisamos discernir, então, o que o Espírito Santo de Deus está falando. O que o Espírito Santo de Deus está falando? Não usou o profeta, não falou em voz audível, não falou de voz mansa, suave, não falou estrondando, não falou, Deus não está falando, não enviou anjo, não tem nada disso acontecendo. Então Deus está falando o que então? Deus está falando com o nosso Espírito. E aí nós precisamos discernir então, e a palavra de Deus vai trazer então essa separação para não ficarmos confusos. Alguém já se encontrou nisso? Falou, nossa,
eu quero fazer, aí de repente, não, eu vou fazer que eu sinto que é de Deus, aí de repente, não, eu não sei se é de Deus, aí fica naquela, vai, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe. Acontece por quê? Porque nem sempre nós vamos conseguir trazer tudo à luz da Bíblia. Na verdade, nós erramos porque não trazemos tudo à luz da Bíblia. Porque se nós trouxermos tudo à luz da Bíblia, nós não íamos nem pecar. Pastor, que é isso? Mas não é. Se nós trouxermos a luz da Bíblia, entendendo lá, trazer tudo à luz da Bíblia, eu estou falando de nós cristãos, estou falando de nós que não somos mais escravos do pecado, tá? O entender o poder de Jesus na cruz do Calvário. Ele não só nos perdoa os pecados, Ele nos liberta do pecado. Então não somos mais escravos do pecado, não temos que viver debaixo da lei do pecado. Não, nós somos libertos em Cristo Jesus. Então, para nós libertos, por que muitas vezes nós pecamos? Porque não trazemos para a luz da Bíblia, porque não conseguimos aplicar a luz da Bíblia. Porque se você sabe que é pecado algo que você está cometendo, ou que vai cometer, na hora que se você parar, irmãos, e começar, você sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a Bíblia diz de eu maltratar meu irmão? O que a Bíblia diz sobre enfrentar uma humilhação de uma outra pessoa? O que a Bíblia vai dizer quando surge um interesse de fazer o mal? Peraí, o que a Bíblia está dizendo em relação a isso? Aí, se nós quisermos desfrutar de uma comunhão com Deus e buscarmos isso, irmão, a palavra de Deus vai ser muito clara e nós não vamos cometer o pecado. Mas o que acontece? Acontece que aquela enfermidade que a Bíblia nos fala, né? A carne está enferma pelo pecado. Lembra dessa passagem que nós nascemos, né? Debaixo de um jugo de pecado. Acontece que o quê? Na hora que nós fomos libertos pelo Senhor, amém, estamos libertos pelo Senhor, mas não estamos ainda num corpo santificado, um corpo de glória. Nós ainda estamos sujeitos a cometer pecado. E o apóstolo João vai falar disso de uma forma muito clara. A primeira carta do apóstolo João. Vai bater muito nessa tecla, no versículo de número 2, no capítulo de número 2, versículo de número 1, ele vai falar, olha, toda a Bíblia ou essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto com Deus que nos perdoa o pecado. Mas agora, um pouquinho antes, no capítulo de número 1, ele vai falar sobre aquele que diz que não comete pecado é um mentiroso. E mentira é o quê? Mentira é pecado. Então todo mundo comete, mas por que a gente comete? Por causa da enfermidade da carne. E para o cristão não pode ser um pecado premeditado. Para o cristão tem que ser aquele momento de fraqueza. Alguém pisa no seu pé quando você pensa que não, você já empurrou. Isso num sentido figurado, amém? É aquele impulso que vem, quando você pensa que não, você, meu Deus do céu, eu acabei de pecar. Para o cristão tem que ser assim, se não for assim, é premeditação e falta libertação, falta a luz de Cristo entrar e trazer a libertação do pecado. Por isso que o pecado contínuo, irmãos, é complicado. Aquele pecado que peca hoje, semana que vem o mesmo pecado, você precisa de ajuda e de libertação dessa pressão do inferno que está te levando para o mesmo caminho de destruição. Então, nesses casos, o que a gente faz? Procura um pastor, procura um conselheiro, procura um líder da igreja, confessa, pede ajuda em oração e abandonar esse pecado, para que o Senhor te dê força para abandonar esse pecado. Então, para o cristão, o cometer pecado tem que ser um deslize, tem que ser nós falamos, né, um acidente de percurso. É aquela coisa que você não parou para meditar na palavra de Deus, não parou para trazer a luz da Bíblia. É um impulso, aconteceu, por causa do pecado da carne que está enferma pelo pecado. E nós ainda lutamos com ela diariamente. Nós precisamos crucificar todo dia a nossa carne, para que quando o Senhor Jesus vier nos achar lavado e remido no sangue de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Então, dessa forma que nós não conseguimos, porque se trouxermos tudo para a luz da Bíblia, a Bíblia vai trazer, a Bíblia tem poder. É isso que o texto relata de uma forma clara. Ela tem poder para penetrar, para dividir. É como um espada de dois gumes, é algo poderoso da parte de Deus. Então, se nós trouxermos tudo para aqui, não teríamos confusão nenhuma, mas nem sempre a gente consegue trazer. E muitas vezes é que surge então aquelas confusões que a gente não sabe se é uma voz de Deus ou se é algo do nosso ser mesmo, que a gente fica confuso. E digo mais, para os profetas, a maior parte das profecias não cumpridas é por causa disso, é por causa dessa emoção, é por causa da alma. É aquilo que a pessoa está num culto, de repente empolgado, o Espírito Santo está movimentando, mas o irmãozinho está na carne. Acha que está no Espírito, mas está na emoção. E aí de repente ele olha, ele pensa, ele começa a sentir coisas na cabeça dele, e de repente ele vai entregar algo da carne. Aí de repente até começa a ser de Deus, acontece isso também.
está entregando de Deus, mas aí de repente na empolgação, irmãos, entenda uma coisa, tente, por favor, se você for receber uma profecia, tente não dar lugar demais, não comece a chorar em pranto demais, porque isso tem uma grande probabilidade do profeta se empolgar e começar a entregar além daquilo que Deus mandou ele entregar. Então nós precisamos ter cuidado com isso aí. Irmão, eu estou falando isso por experiência, vi muito, não sou idoso, não sou um ancião, não, mas já vi muito nas igrejas. Irmão, entregar e começa a entregar, e irmão, começa aquela coisa, e aí irmão está recebendo, irmão, eu entendo, está recebendo algo de Deus, Deus está testificando, falando de algo profundo, não tem como não chorar, aí começa a chorar, mas tem umas pessoas que é demasiado, começa a chorar tanto, aí irmão, é a hora que o profeta entra na carne e começa, aí já começa a prolongar demais, falando, não, em nome de Jesus, irmão, tem que parar. Entrega somente aquilo que Deus te entregou para entregar, e ponto final. Se acabar no meio de uma frase, acaba no meio de uma frase, porque o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa ao discernimento daquilo. Agora, muitas vezes o profeta quer entregar, quer discernir, quer aconselhar, tudo ao mesmo tempo. Deus só mandou entregar algo, aí ele quer passar todas as diretrizes para a pessoa ir lá fazer. Não, nós temos que ter cuidado com isso. Então os profetas têm que entender. Tem muita profecia que não se cumpriu porque não era de Deus, era da carne. Nós temos um texto muito importante, eu acho aqui, mas eu acho que eu tenho aqui na minha referência, não está nessa, aqui em Deuteronômio, capítulo de número, deixa eu só encontrar aqui rapidamente, meus irmãos, Deuteronômio 18, capítulo 22, toda profecia que é de Deus se cumprirá. Toda profecia que é de Deus se cumprirá. Quem encontrar pode ler, por favor, 18, 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou. Amém? Esta é a palavra que o Senhor não falou. Como soberbo que falou tal profeta, não tenhas temor dele. Amém. Está vendo? Muito claro. Toda profecia que não se cumprir é porque não foi Deus que falou ela. Agora, existe um outro entendimento, não, existe uma outra aplicação também, em um outro texto que nós vamos ler agora, 1 Timóteo, capítulo número 1, versículo número 18. Presta atenção nisso aqui, porque tem também profecias, por isso que eu disse que boa parte das profecias não cumpridas, porque elas não vieram da parte de Deus. Mas agora tem umas que não se cumprem, nós já vamos ver aí. Olha o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Aí, meu, pode ler, por favor? 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18. Este mandamento que dou, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas do anticristo. Amém? Está vendo o que o apóstolo Paulo está aconselhando? Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por ela boa milícia. Há uma outra tradução que vai dizer combate, combate para que essa profecia se cumpra, ou esforce para que se cumpra essa profecia. O que esse texto nos deixa entender então? Que existem também profecias de Deus que não se cumpriram porque o vaso não ficou posicionado. Então entendemos isso aqui, existe aquela profecia de Deus, e lá no Antigo Testamento principalmente está falando a respeito da profecia para o povo de Israel. Existe a profecia para o povo de Israel e existe a profecia particular. Então essa profecia aqui, ela é particular. Então por quê? Porque tem muita gente frustrada, porque ouviu de uma profecia e a profecia não se cumpriu. Existem duas hipóteses, isso é verdade. Existe a hipótese da profecia não ter sido de Deus, ter sido da carne, e existe a hipótese também de você não ter se mantido numa posição para que a profecia não se cumprisse. Então recebeu algo de Deus, mantém na posição. Tenha um discernimento se vem de Deus ou não vem de Deus. Então nós vamos entendendo aqui, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado com o que fala, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós ouvimos, e preste muita atenção também. Não é pecado, irmão, a gente julgar a profecia que a gente está recebendo. O que não devemos julgar é o profeta. Aquele irmãozinho ali, não sei não, aquele irmãozinho não, eu não confio nele não, porque eu acho que ele não é de Deus. Não, isso não. Aquele irmão lá sapateou demais, veio cheio do manto demais, não é de Deus. Ou não, vem quietinho demais, ele nem falou línguas estranhas, isso não é de Deus. Irmão, isso nada prova que é de Deus não. O que vai ter que ficar reto mesmo, se é de Deus não é o cumprimento dessa profecia. Mas agora, como que eu vou tomar decisões baseadas em profecia? Irmão, não toma. Qual é a decisão que nós temos que fazer? Trazer para a luz da Bíblia, vai para dentro de casa.
Vai para o seu quarto, por quê? Porque se Deus, o Espírito Santo, testifica o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, Ele vai testificar com o nosso espírito a respeito daquilo que Ele está falando conosco. Se não houver uma testificação, irmão, não toma nenhuma decisão baseada em palavra nenhuma, e com certeza Deus não vai te julgar por isso. Receber uma profecia, irmão, não tem no seu coração, não tem no seu interior, no teu espírito, que é uma testificação, que vem com a testificação de Deus, que é de Deus, não faça nada. Tem muita gente baseando a vida, tem gente que casa. Tem gente que casa, irmão, porque começa a ouvir, é de Deus, Deus está preparando, Deus mandando dizer que é de Deus. Não, peraí, se é de Deus tem que testificar, irmão. Nós temos intimidade com Deus? Não tem, é o nosso Pai. Então por que nosso Pai tem que ficar mandando recado para a gente, não pode falar direto? Não é que Deus não pode falar. Entenda uma coisa, não estou tirando o profeta aqui, só estou falando de que só o profeta falando, sem uma testificação do nosso espírito, a gente não pode tomar decisões baseadas na nossa vida, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Então tem que haver aqui dentro do nosso espírito, dentro da luz da palavra de Deus, algo que vai nos direcionar aquelas decisões. Então não toma decisão baseado num profeta que veio até você e falou de Deus. Não, pastor, mas eu conheço o profeta demais. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquele que está em pé, vigie para que não caia. O que quer dizer isso? Qualquer um que está em pé pode cair, certo ou errado? Não é isso que nós entendemos da palavra de Deus? Então quem está em pé, vigie para não cair. Então quer dizer que não é porque estava em pé e é um santo homem de Deus, amém, glória a Deus, que te entregou você de olho fechado. Não, eu confio naquele homem ali, eu vou fazer. Não, irmão, nós somos e temos liberdade da comunicação com Deus. Então, em nome de Jesus, vamos pautar nossa vida na palavra de Deus. E outra coisa, irmão, profecia que não casa com a Bíblia, irmão, em nome de Jesus, sai fora. Não, se não tiver, irmão, conexão com a Bíblia. Se você olhar para a Bíblia e falar, mas Deus não diz exatamente assim. Não, mas Deus não diz dessa maneira. Então não é de Deus. A palavra de Deus não, isso não é um princípio de cristão, então não é. Não pode ser de Deus, não pode prover de Deus. Porque Deus, ele não vai ficar com uma palavra revelada poderosa para nós e depois ficar liberando outras palavras diferentes daquilo que ele já deu. Não. Então, em nome de Jesus, nós precisamos discernir isso de uma forma muito clara e absoluta. A nossa vida está totalmente alinhada com Deus. Amém? Totalmente no centro da vontade de Deus. Nós precisamos de discernir, nós precisamos entender, nós precisamos de comunicar com o Espírito Santo. Nós precisamos de comunicar e de entender, de discernir, claro, vem do meu espírito ou vem da minha alma. E como nós vamos fazer isso? Exercitando o nosso espírito na palavra de Deus. Exercitando o nosso espírito na comunhão com o Espírito Santo. Porque fortalecendo o nosso espírito, irmão, nós vamos conseguir desenvolver mais relacionamento. Então como que a gente pode fazer isso? Na oração, meditação da palavra. Nós vamos orando, a oração é que fortalece o espírito. A meditação da palavra, ela vai nos dar base, nos dá diretriz, nos dá direção, mas a oração é que vem a comunicação com o Espírito Santo. Nós vamos exercitando no Espírito e nós vamos então tendo mais autoridade. O Espírito é como se nós fôssemos para a academia. Lembra da academia? Você vai, seu corpo físico não vai fazendo musculação, você não vai se fortalecendo? A mesma coisa, exercita o Espírito, viver no Espírito, discernir as coisas espirituais. Irmãos, e não é muito difícil não é muito difícil não. Olhando para a palavra de Deus não é muito difícil. As obras da carne e as obras do Espírito Santo. Nós temos obra da carne e obra do Espírito. Nós temos uma palavra em Gálatas, muito clara, Gálatas capítulo número 5, se não me falha a memória. Nós temos ali obras da carne e obra do Espírito. Então se nós olharmos para ali, nós vamos começar a entender tudo aquilo, irmão, aqueles sentimentos agradáveis a Deus, vem do nosso Espírito. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar isso, procurar ter mais disso. Procurar na oração, ouvir o Senhor, procurar na oração, ter essa comunicação direta, sentir o Espírito Santo dar lugar. Toda vez que vier algo espiritual, nós temos que amadurecer essa ideia, ficar pensando, dar continuidade a isso. Não tem os pensamentos? Quando vem um pensamento, a gente começa a maquinar, tipo, aí você pensa, abrir uma empresa, aí você começa, nossa, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Então quando vier no Espírito também, dê lugar, dê continuidade, dê asas, vai fundo. O que o Espírito está direcionando, está sentindo, o que ele está transmitindo, é isso, é dar profundidade a isso. Então nós entendemos pelo poder da palavra de Deus, de que é difícil se nós não separarmos, se nós ficarmos confusos, mas só vamos ficar
se nós não trazermos a luz da Bíblia. Se nós trazermos a luz da Bíblia, nós vamos ter essa separação, essa divisão, não vai ficar confuso para a gente. Então nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo continue ministrando nosso coração, continue nos levando em terras mais profundas, lugares mais profundos, e assim nós vamos conseguindo, ter autoridade, crescer espiritualmente. Nós vamos crescer no Espírito, e nós vamos ganhando maturidade, e nós vamos ganhando cada vez mais forças, para quando houver uma comunicação, houver clareza. Não, eu sinto no meu Espírito, eu sinto, tem convicção no meu Espírito, nós não vamos ficar confusos, mas só buscando dia após dia, crescimento espiritual, dando lugar às coisas espirituais, enchendo-nos de coisas espirituais. Há um tempo atrás conversei com a minha esposa, falei assim, amor, nós precisamos, porque às vezes a gente está indo hoje, o telemóvel, o celular virou um despertador, então a gente leva ele para a cabeceira da cama, coloca do lado, ele está sempre com a gente, e a gente tende nesses últimos minutos antes de dormir, dar uma olhada no WhatsApp, se não tem mensagem, no Instagram, no Facebook, aí de repente a gente está com uns vídeos que não tem nada a ver, a gente não está enchendo de coisas espirituais. Aí eu falei para ela, amor, vamos fazer o seguinte, vamos começar a encher de coisas espirituais, ouvir um hino antes de dormir, ouvir uma palavra de Deus, ler uma palavra, tentar trazer, irmão, para que nós sejamos alimentados pelo poder da palavra de Deus. Então eu creio no poder da palavra de Deus trabalhando de forma tão intensa no nosso espírito, para nos fazer cada vez mais maduro, mais robusto espiritualmente, e nós não sermos tragados. Amém? Então nós precisamos desse posicionamento, porque olha como é importante um posicionamento de alguém que vive em espírito, que vive segundo a direção do Espírito. Romanos capítulo de número 8. Quem encontrar, por favor, o verso de número 1 pode ler. E nós vamos encerrando o nosso estudo. 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode continuar então, por favor, com a sua versão da resumida. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Pode continuar até o versículo de número 3 ou 5, se não me falha a memória. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. É esse. Então, em algumas versões, essa última parte, não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito, está associada no versículo número 1. Em algumas versões, ela está lá mais à frente, no versículo de número 5, versículo número 4. Mas o entendimento é o mesmo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, subentende que está em Cristo Jesus é quem não vive segundo a carne, é quem vive segundo o Espírito. Mas em algumas versões já traz acoplado aí no versículo número 1. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito, que vive direcionado, que vive num posicionamento certo diante do Senhor. Então, hoje nós trouxemos esse entendimento da palavra de Deus, porque tem muita gente errando, porque não tem tido um relacionamento no Espírito, não tem dado lugar à comunicação que o Espírito Santo está fazendo com o nosso Espírito. A voz do Espírito Santo, como eu já disse, ela é inconfundível. E não é dessa voz que faz confusão, o que faz confusão depois disso. Eu estou ouvindo no meu interior algo que está vindo da minha alma, é uma emoção simplesmente, é um sentimento de emoção simplesmente, ou realmente é algo que está vindo do meu espírito. Então nós não podemos andar pelas emoções, não, nós precisamos andar pelo nosso espírito, pela confirmação, testificação, uma conexão, uma direção que o Espírito Santo está nos dando interiormente, está ministrando todo dia, aquelas mudanças de vida, aqueles comportamentos que você olha e fala assim, nossa, mas não é fácil praticar isso, é humilhante, o que foi a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo? Humilhação, certo ou errado? Foi humilhação, um caminho de humilhação. Começou quando ele se fez carne, ele deixou o trono de glória e se fez homem, se fez carne, ali começou a humilhação. Depois sofreu morte, depois morte de cruz. Filipenses capítulo número 2. Então foi um caminho de renúncia, foi um caminho de humilhação. Então
esse caminho que nos leva a Deus. Por quê? Porque nós não temos nada de bom para oferecer para Deus, a não ser um coração arrependido, livre do pecado, liberto no sangue de Jesus. Aí quando nós encontramos isso, aí sim, aí nós somos uma oferta agradável ao Senhor Jesus. Então nós precisamos andar com esse espírito quebrantado, com esse espírito em comunicação com o Espírito Santo. O Espírito Santo falando, nós dando lugar para Ele. As coisas mais difíceis da gente obedecer de Deus é quando vem algo que é para nos humilhar. Tinha um pastor que falava assim, olha, Deus não quer, como é que ele fala? Deus não quer quebrar seu eu, não, Ele quer matar ele, Ele quer extinguir ele da face da terra. Deus, Ele não quer quebrar o seu eu só não, Ele quer mesmo crucificar isso, é isso que Ele quer. E é isso que Jesus nos convida. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, crucifique o seu eu, deixa ele para trás, não faz mais parte. Então, andar no Espírito, irmãos, é nós darmos lugar aos convites do Espírito Santo. É quando alguém nos humilha, a gente liberar perdão. Eu costumo brincar com os irmãos aqui que crente não leva desaforo para casa, ele perdoa no lugar mesmo. Então, é dentro desse nível de vida que nós precisamos. Pastor, e eu não consigo, então o Evangelho não dá para mim? Dá. É a graça de Cristo que nos faz conseguir. É a presença do Espírito Santo que nos dá força para conseguir. Você pensa que tem aqui super-herói? Um pastor super-herói, presbítero abençoado super-herói, outro um super crente e tal, que não precisa. Não. Se não fosse a presença do Espírito Santo, ninguém estaria de pé. Se não fosse a presença do Espírito Santo e a ajuda do Espírito Santo, ninguém de nós estaríamos em pé. Então, quando nós reconhecemos isso, que não há força em nós para ficarmos de pé, não há força em nós para seguirmos os caminhos certos do nosso Senhor Jesus, nós vamos entender que Cristo, o Espírito Santo, a graça do Evangelho está disposto. E aí 1 João capítulo número 2 vai dizer o quê? Se vocês estão ali, dirigidos pelo Espírito Santo, e não conseguem se firmar, e uma hora vocês pequem, lembrem-se, o advogado Jesus Cristo, sentado à direita de Deus, à destra de Deus, né, é para poder perdoar os seus pecados, e pegar na sua mão de novo e te colocar de pé. Então o Evangelho de Cristo é um Evangelho não é um Evangelho para nós olharmos para o perdão de Cristo e pensarmos assim, se eu cair o Senhor vai me levantar de novo. Não. É um Evangelho praticável, mas em alguns momentos da vida nós vamos sim cometer algum pecado, escorregar de alguma maneira, tropeçar, mas nesse momento nós temos que lembrar, o Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele vai me colocar de pé novamente. O Senhor Jesus, Ele está disposto a me colocar de pé. Então eu quero convidar você nessa noite, em nome de Jesus, cristão, que não é cristão, que está tentando na caminhada, busque alimentar sempre o teu espírito, para exercitar o teu espírito, e você vai conseguir ir discernindo as coisas espirituais, conseguindo discernir o que vem de Deus, o que Deus está falando, qual é a vontade de Deus, e vai tudo ficando mais claro. Mas entenda, há alguns momentos nós vamos ter ainda algumas aflições. Senhor, mas será que é, será que não é? Porque não é automático, a gente tem a parte frágil que está ali tentando tomar o comando de novo, tentando fazer que nós andemos segundo a carne. Não, mas nós andamos não é segundo a carne, é segundo o Espírito. Então nós temos que reposicionar de novo, e tomar a posição, e buscar sempre crescimento no Senhor Jesus. Amém? Então eu quero orar com você. Se porventura você tem ouvido a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo tem falado com o teu espírito, mas você não está conseguindo discernir isso, e não tem conseguido se posicionar, eu quero orar para que o Senhor Jesus hoje te traga um tempo de comunhão com Ele, um tempo de profundo relacionamento, uma conversa íntima mesmo, para te colocar numa posição, para nos colocar numa posição, para nos fazer alinhar com o centro da vontade dEle. Ele está presente aqui e disposto a nos ajudar. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, oramos nessa tarde, Pai, para que o Teu Espírito Santo, o Teu amado, querido e doce Espírito Santo, seja sempre, Senhor Deus, discernido pelo nosso Espírito, e que o nosso Espírito seja sempre discernido por nós, e que haja uma interação completa, que o Senhor fale com o nosso Espírito, e o nosso Espírito tenha a liberdade, nós consigamos seguir, entender, ouvir, discernir, que é o nosso Espírito está falando, e seguirmos na direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o poder dessa Tua palavra tão poderosa penetre no nosso coração, tirando toda dúvida, tudo aquilo que não provém do Senhor, causando uma separação, Senhor Deus, e nos colocando aptos, Senhor, a cumprir, a obedecer, a entender e a seguir a Tua palavra. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para todos os Teus filhos que estão aqui, que eles tenham, Senhor, e que nós tenhamos, Senhor, sempre uma comunhão com o Senhor Jesus,
e que essa tua palavra tão agradável aos nossos olhos, Senhor, Pai, tão agradável na verdade, Senhor, aos teus caminhos, Senhor, tão agradável à nossa vida, para nos tornar, Senhor Deus, pessoas melhores, para nos tornar, Senhor, cristãos, Senhor, mais vitoriosos em Cristo Jesus, que essa palavra, ela ganhe, Senhor Deus, lugar no nosso coração, e nós possamos caminhar constantemente no poder dessa tua palavra. Pai, eu oro para que o teu Espírito Santo complete, Senhor, tudo aquilo que é necessário na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, e traga, Senhor, o discernimento do convite especial do Senhor nessa noite. Pai, que o teu santo e poderoso nome seja glorificado na nossa vida, Pai, não só hoje, Senhor, mas por todo sempre. É o que nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que concorda diz: amém.